Caraca, mó vergonha. Há um tempo atrás, eu tinha um crush. O garoto era um cara do meu bairro. Eu nunca tinha trocado uma palavra com ele. A gente só trocava olhares. Aí a gente começou a conversar de pouquinho, sabe? Tipo, vou na padaria. Aí, oi, tudo bem? Tudo. Aí a gente ficava uns 10 minutos batendo papo. Então, tchau, tchau, cada um pro teu canto. Cara, o garoto com 25 anos de idade. Eu, na época, tinha 13. Aí um dia, eu tranquila na minha casa, meu pai me liga. Aí eu atendi meu pai e disse assim: acabaram de me ligar e disse que você tá quase casada com um cara de mais de 30 anos e que ele vai na tua casa e que ele dorme aí, que a tua mãe não fala nada. E aí ele desligou o telefone na minha cara e eu comecei a chorar. E eu falei, caraca, que doideira, porque, pô, eu amo muito meu pai. Então, quando meu pai, ele fala, pra mim, eu recebo de coração aberto. Então, se ele tava brigando comigo, eu recebi aquela bronca de coração aberto. Me magoou, sabe? E ele não deu chance, nem deu responder. Aí, minha mãe chegou muito brava. Quando a minha mãe chegou, ela já chegou com o olho vermelho também. E eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela pegou e disse assim, teu pai me ligou e me disse um monte de coisa. Eu falei, o quê? Disse que você tá trazendo macho pra cá quando eu vou trabalhar e que o cara fica aqui e que o cara tem mais de 30 anos de idade. Quem que é esse cara? Eu não tenho, não é possível, eu não tenho nem paz quando eu tô trabalhando, não pode confiar em você. Falei, que isso, mãe? E eu falei, foi minha tia que ligou pro meu pai? Quem que é que tá fazendo essa fofoca? Essa fofoca tá errada, não fiz isso não. E aí, a gente ficou naquela suspeita. Aí, eu não sei se vocês têm essa trave com o pai de vocês, mas, pô, eu tenho uma trave pra falar com meu pai. Não tinha coragem de, assim, de perguntar pra ele, de dar o papo reto, sabe? Aí eu fiquei firme e forte. Cara, eu sempre gostei muito de ir pra igreja. Quando meu pai me ligou falando isso, cara, eu tava assim, me preparando pra ir pro culto no meio da semana, sabe? Eu sempre fui muito tranquilona, nunca fui essas meninas de ficar saindo, bebendo, pegando os caras. Eu achava ele massa, maneiro, bonito, pegaria ele, mas, sabe, primeiro eu conheceria e não, nossa, falar que eu tava quase casada com o cara, que eu tava dormindo na casa do cara, que o cara ia pra minha casa. E eu tentei conversar com meu pai. E aí o meu pai pegou e disse que quem tinha falado aquilo era meu tio, o irmão dele. Que o meu tio, ele era do mesmo bairro que a gente. Então ele tava sempre vendo, que às vezes eu tava na porta da minha casa, pô, conversando com uma amiga. Ele passava e parava, cumprimentava, conversava com a gente, saía. Mas assim, a gente trocava olhares, mas nunca rolou nenhum beijo, sabe? Aí eu tentei conversar com meu pai não quis nem saber, disse pra mim que ia cortar minha mesada, que eu não ia mais sair, que eu não ia mais viajar pra eu aprender, que ia me trancar em casa. Nossa, mó esculacha, eu fiquei muito mal. E minha mãe também malzona por ter sido esculachada pelo meu pai. Ela nem é casada com ele pra ele tá ligando pra ela, dando lição de moral sobre a minha vida, entendeu? Então eu fiquei muito boladona. E sabe qual foi a pior parte? A pior parte é que depois de tudo isso que aconteceu, a gente pegou, nossa, cara, juntou meu pai, a mãe dele, minha avó e minha madrasta, a mulher do meu pai, aquela mulher que nem conversa comigo direito, e parou o cara na rua. Parou o cara na rua e começou a esculachar o cara, falando pra ele se afastar de mim, que tava sabendo de tudo que tava acontecendo, das intenções dele, que ele tava vindo aqui em casa. Não, mó feio, o bairro inteiro ficou sabendo do barraco, o bairro inteiro ficou sabendo do vexame. Aí ficou aquele telefone sem fio, aquela fofoca sem nexo, que não tinha verdade nenhuma. E o pior era a minha voz não ter autoridade no que eu tava falando. O que eu fiz pro meu pai pra ele não confiar em mim? Porra, fiquei mó boladona. Mas aí é que tá. Passou um tempinho, umas semanas. Aí eu tava na porta da minha casa com a minha amiga, né? Do mesmo jeitinho. O menino passou. Ele passou, ele já atravessou a rua. Foi muito engraçado. Ele atravessou a rua para não passar do lado de cá. E eu falei, ei, tu não vai me cumprimentar, não? Ele disse, pô, teu pai me parou aí, falou um monte de coisa pra mim. Eu falei, pois é, eu fiquei sabendo. Ele falou, cara, mas o que aconteceu? Por que tu falou que tava ficando contigo? Eu falei, cara, eu não falei isso pro meu pai, não.